Poucos falam, muitos vivem em silêncio. Masturbação após os 70 ainda é um tabu. Mas será que ela faz bem? Ou esconde riscos que ninguém comenta? Esse é um daqueles temas que muita gente evita. Alguns por vergonha, outros por achar que não é mais coisa de sua idade. Mas o fato é que mesmo depois dos 70, o corpo sente. O desejo, ainda que mais sutil, mais calmo, mais respeitoso, continua morando dentro de muita gente. E é por isso que precisamos falar com verdade sobre corpo, saúde, emoção e maturidade. Sem julgamentos, sem exageros, sem romantização. Apenas o que realmente importa. Para muitas pessoas idosas, esse assunto desperta uma mistura de sentimentos. Há quem sinta culpa, como se o prazer fosse pecado. Há quem se sinta confuso, com vergonha de si mesmo, como se não tivesse mais direito a esse tipo de sensação. E há ainda aqueles que, mesmo vivendo isso no silêncio, carregam dúvidas que nunca foram respondidas. Será que é saudável? Será que é perigoso? Será que estou agindo errado por ainda ter vontade? A verdade é que o prazer solitário pode sim ser uma forma de cuidado, mas também pode esconder dores emocionais, carências profundas ou hábitos que, em excesso, se tornam prejudiciais. O ponto central aqui não é dizer o que está certo ou errado, não é apontar o dedo, nem ensinar como alguém deve viver. O que queremos com esse vídeo é abrir uma conversa sincera, madura e respeitosa sobre algo que faz parte da vida, porque o prazer não desaparece com a idade, ele apenas muda de forma. E compreender isso pode ajudar muitas pessoas a viverem com mais paz, com menos culpa, com mais amor próprio. Hoje vamos falar sobre masturbação na terceira idade, com a delicadeza que o assunto merece, mas também com a seriedade que ele exige. Vamos olhar para o corpo, para a saúde, para o emocional. Vamos entender onde está o limite entre o prazer saudável e o hábito que esconde solidão. E, principalmente, vamos resgatar a dignidade de quem ainda sente, mas tem medo de sentir. Porque envelhecer também é reconhecer o que ainda pulsa dentro de nós. E isso, por si só, já é um sinal de que a vida ainda está viva. Existe um silêncio que ecoa dentro de muitos lares onde vivem pessoas idosas. Um silêncio pesado, que não vem da falta de sons, mas da ausência de conversas sinceras sobre temas que ainda são vistos como proibidos. A sexualidade, especialmente quando falamos de prazer solitário, continua sendo tratada como um segredo vergonhoso. Muitos cresceram ouvindo que sexo era pecado, que o desejo era sujo, que o corpo devia ser ignorado, principalmente com o passar dos anos. E essa herança emocional ainda pesa, mesmo em tempos de mais liberdade. É comum ver senhoras e senhores que, ao falarem sobre esse tema, desviam o olhar, baixam a voz, mudam de assunto. Não é por falta de sentimentos, é por medo de julgamento. Medo de parecerem inadequados, indecentes ou fora do papel que a sociedade impôs para a velhice. Existe também a sensação de que, ao envelhecer, o corpo perde seu valor. Como se depois de certa idade o prazer fosse proibido ou até mesmo ridículo. Mas essa ideia é injusta, dolorosa e precisa ser desfeita com cuidado. A masturbação, nesse contexto, torna-se ainda mais carregada de mitos e repressões. Muitos acreditam que o desejo sexual desaparece com o tempo, que sentir vontade de se tocar, de buscar prazer, é sinal de desequilíbrio ou de falta do que fazer, e por isso preferem o silêncio ao constrangimento. Só que o corpo não funciona assim. Ele não se desliga da vida quando os cabelos embranquecem. Ele apenas muda, pede outro ritmo, outro olhar, outro tipo de atenção. Mesmo com as mudanças do tempo, o corpo continua vivo, ainda pulsa, ainda sente. E esse sentir não precisa ser negado, escondido ou ignorado. Precisa apenas ser compreendido com maturidade. Porque o prazer, mesmo solitário, pode ser uma forma profunda de conexão. E negar isso é como apagar uma parte do que ainda faz alguém se sentir humano.
A vergonha e o medo de falar sobre isso precisam ser acolhidos, mas não perpetuados, porque aos 70, 80 ou mais, ainda há espaço para sentir. Ainda há espaço para respeitar o próprio corpo. Ainda há espaço para viver com dignidade. Nem sempre a ausência de desejo é apenas uma questão da idade. Em muitos casos, ela é um sinal, um aviso silencioso de que algo dentro do corpo ou da mente pode não estar bem. É comum, por exemplo, que o uso de certos medicamentos afete diretamente o apetite sexual. Antidepressivos, remédios para pressão, calmantes, todos esses podem interferir na libido. Além disso, desequilíbrios hormonais naturais do envelhecimento também influenciam. Mas nem sempre esses sinais são compreendidos com clareza, especialmente quando não se fala sobre isso abertamente. Por outro lado, há um aspecto ainda mais sensível, o emocional. Quando uma pessoa idosa se afasta completamente do próprio corpo, evita qualquer forma de prazer ou contato consigo mesma, isso pode indicar um distanciamento mais profundo. Muitas vezes, esse afastamento nasce de perdas que se acumularam com o tempo. A perda de um companheiro, o distanciamento dos filhos, a sensação de não ser mais visto, desejado ou importante. Tudo isso pode afetar a forma como a pessoa se enxerga, como sente, como toca ou se permite ser tocada. Quando a masturbação acontece com consciência e cuidado, ela pode ser uma ponte para entender como anda a relação da pessoa com ela mesma. Se há prazer, se há conforto, se o corpo responde, isso mostra que a vitalidade interior ainda está presente. Se não há mais desejo, se tudo causa incômodo ou repulsa, talvez seja a hora de olhar com mais carinho para dentro, não como forma de buscar um conserto, mas como gesto de escuta e acolhimento. É importante lembrar que a sexualidade, nessa fase da vida, não está separada da saúde geral. Corpo, mente e emoção caminham juntos. E o toque, mesmo que solitário, pode ajudar a perceber o que ainda vibra ou o que precisa de atenção. Não se trata de transformar a masturbação em obrigação, mas de enxergar nela um sinal que merece ser ouvido com respeito e sensibilidade. Porque muitas vezes, o que parece ser apenas um ato íntimo, silencioso e privado, na verdade é uma conversa entre a alma e o corpo. E toda conversa sincera merece ser ouvida com amor. Quando se fala em masturbação, muitos ainda associam a ideia apenas ao prazer físico imediato. Mas, especialmente na terceira idade, esse ato pode representar algo muito mais profundo. Uma forma de autocuidado, de escuta do corpo e de manutenção da saúde. Em um tempo da vida em que o toque de terceiros pode se tornar raro, o toque em si mesmo ganha outro valor. Deixa de ser apenas sensorial e passa a ser também emocional, quase terapêutico. Fisicamente, há benefícios concretos e importantes. Estimular a região pélvica ajuda na circulação sanguínea, o que é essencial para prevenir desconfortos, manter a sensibilidade e até colaborar com a saúde dos órgãos dessa região. Para muitas mulheres, por exemplo, a masturbação auxilia na lubrificação natural e na manutenção da elasticidade vaginal. Para homens, pode contribuir para evitar desconfortos prostáticos e manter o funcionamento saudável da região. Mas os efeitos vão além do corpo. A masturbação consciente pode ajudar a aliviar tensões acumuladas, reduzir a ansiedade e melhorar o sono. O orgasmo libera substâncias que trazem sensação de bem-estar, relaxamento e até alívio de dores. Há um tipo de calma que vem depois do prazer, e que não tem a ver apenas com o físico, tem a ver com o emocional, com o sentimento de que, mesmo sozinho, a pessoa ainda é capaz de se cuidar, de se sentir viva, de ter prazer. Nessa fase da vida, sentir prazer não é vaidade, é sinal de conexão interior, é lembrar que o corpo ainda é morada da alma, que ainda responde, ainda deseja, ainda sente, e isso não tem nada de errado. Pelo contrário, pode ser uma das formas mais silenciosas e bonitas de manter viva a chama da autoestima. Não é sobre erotismo exagerado, é sobre presença, sobre intimidade com quem você é,
sobre respeitar o que ainda vive em você. E quando esse cuidado é feito com consciência, respeito e carinho, ele deixa de ser tabu. Passa a ser ferramenta de saúde, física, emocional e espiritual. Nem todo prazer é saudável. Às vezes, o que começa como um gesto de cuidado pode se transformar aos poucos em uma tentativa de escapar da dor. A masturbação, quando praticada com equilíbrio e consciência, pode ser uma aliada da saúde. Mas se usada como única forma de conforto emocional, como válvula de escape para carências profundas, pode se tornar um risco silencioso que merece atenção. Na terceira idade, esse risco pode ser ainda mais sutil. Muitas vezes, o isolamento, a solidão e a falta de vínculos afetivos levam a pessoa a buscar na masturbação uma compensação. Quando o ato se repete de forma compulsiva, sem descanso, sem prazer verdadeiro, apenas para aliviar a angústia, ele perde seu valor de cuidado e se torna um alívio provisório para dores que não estão sendo olhadas de verdade. O corpo se envolve, mas o coração continua vazio. Há também os riscos físicos, que muitas vezes são ignorados. Com o envelhecimento, a pele se torna mais sensível, os tecidos mais frágeis e a lubrificação natural diminui. Quando não há cuidado com a delicadeza ou com o uso de lubrificantes adequados, podem surgir microlesões, irritações e até infecções. E como em muitas situações da vida, o excesso quase sempre esconde uma falta. A falta de presença, de conversa, de toque humano, de afeto compartilhado. Por isso, é importante observar: o prazer está vindo de um lugar de carinho por si mesmo ou está tentando preencher um buraco emocional que continua crescendo? Há um momento de paz depois do ato ou um sentimento de vazio, culpa ou arrependimento? Essas são perguntas que ajudam a perceber se a prática está sendo saudável ou se já se transformou em algo que machuca mais do que cuida. O corpo dá sinais, o emocional também, e mesmo em silêncio, ambos pedem atenção. Quando o prazer se torna rotina automática, quando se perde a conexão com o que realmente se sente, talvez seja a hora de olhar com mais profundidade, não para culpar, mas para compreender. Porque até o que é natural e humano, como o prazer, precisa de equilíbrio. E equilíbrio só se alcança com verdade. Uma verdade que, mesmo sendo difícil de encarar, pode ser o primeiro passo para um reencontro consigo mesmo. Nem sempre é fácil perceber quando um gesto de carinho por si mesmo se transforma em um esconderijo emocional. A linha que separa a intimidade saudável do isolamento afetivo pode ser sutil, especialmente na fase da vida em que muitos laços vão se desfazendo. Há uma diferença importante entre estar só e estar em paz consigo mesmo. Da mesma forma, há uma grande distância entre buscar prazer de forma consciente e usá-lo como única maneira de se sentir vivo. A masturbação, quando praticada com presença, pode ser um ato de escuta do próprio corpo, um momento de cuidado, de reconexão, de respeito pelos próprios limites e desejos. Mas quando se torna a única fonte de conforto, o único momento de alívio emocional, isso pode apontar para uma ausência mais profunda de vínculos, de afetos, de conexões reais com outras pessoas. É natural que, com o passar do tempo, algumas relações mudem ou desapareçam. Amigos se vão, os filhos constroem suas vidas, os contatos diminuem e o silêncio do dia a dia pode começar a pesar. Quando esse silêncio é preenchido apenas por práticas solitárias, por repetição de rituais que tentam compensar a falta de amor partilhado, o prazer acaba perdendo seu valor. Não é mais escolha, é uma tentativa de anestesiar a solidão. Por isso é tão importante perceber a intenção por trás do ato. Há prazer de verdade? Há conforto emocional depois? Ou o que fica é apenas um vazio maior? Sentir-se bem consigo mesmo é saudável, mas acreditar que se basta totalmente, que não precisa mais de afeto, de toque, de escuta, pode ser um engano doloroso. O ser humano, em qualquer idade, foi feito para a troca, para acolhimento, para a presença. Buscar prazer com o próprio corpo é um direito, mas transformar esse momento em único refúgio pode ser um sinal de que o coração está pedindo mais.
pedindo por vínculo, por escuta, por partilha. E reconhecer isso não é fraqueza, é sabedoria, é maturidade emocional. Porque mesmo com toda a autonomia que o autocuidado pode trazer, ainda somos seres que precisam uns dos outros. E negar isso é, aos poucos, se afastar de tudo o que ainda pode ser vivido com verdade. Durante muito tempo, acreditou-se que, ao envelhecer, a sexualidade deixava de ter importância. Mas essa ideia tem se mostrado não apenas equivocada, como também prejudicial à saúde emocional de quem já passou dos 60. O prazer, em qualquer forma que venha, inclusive o prazer solitário, continua sendo parte essencial do bem-estar humano. E não é só o corpo que se beneficia disso. A mente e o coração também sentem os efeitos positivos de uma sexualidade viva e respeitada. Diversos estudos têm revelado que manter alguma forma de atividade sexual, ainda que seja por meio da masturbação, pode ajudar a reduzir os sintomas da depressão, aliviar o estresse e fortalecer a autoestima. Isso porque, durante o orgasmo, o corpo libera substâncias como a dopamina e a oxitocina, conhecidas como os hormônios do prazer e do afeto. Elas ajudam a regular o humor, aumentam a sensação de felicidade e promovem uma sensação de calma e bem-estar interior. Essas reações não são apenas fisiológicas, elas carregam também um significado emocional. Quando uma pessoa idosa se permite sentir prazer, ela está dizendo a si mesma que ainda está viva, que seu corpo ainda responde, que sua história ainda pulsa. Isso fortalece o senso de valor pessoal, ajuda a combater o sentimento de invisibilidade e traz um sopro de vitalidade aos dias que, por vezes, se tornam repetitivos ou silenciosos demais. Não se trata de fazer do prazer uma obrigação, e muito menos de estimular comportamentos forçados ou desconectados da realidade de cada um. Trata-se apenas de reconhecer que a sexualidade é uma parte legítima da vida, inclusive na maturidade, que ela contribui para o equilíbrio emocional, para a saúde do coração, para a alegria de viver. Aos 70, 80 ou mais, a sexualidade pode assumir outras formas, outros tempos, outras intensidades, mas continua tendo valor. Continua sendo um canal de expressão, de conexão com o próprio corpo e de encontro com sensações que por muitos ainda são sentidas com intensidade. Não é sobre idade, é sobre conexão interior. E quando essa conexão é respeitada, ouvida e valorizada, ela pode se tornar fonte de saúde emocional, de bem-estar profundo, de renovação da própria identidade. Quando falamos de prazer solitário na terceira idade, é fundamental que ele seja vivido com presença, respeito e cuidado. A forma como a pessoa se relaciona com o próprio corpo faz toda a diferença na experiência que ela terá. Não se trata apenas do ato em si, mas da intenção com que ele é realizado. O primeiro passo está em criar um espaço interno e externo de acolhimento, onde não haja pressa, culpa ou desconforto emocional. O momento precisa ser tranquilo, livre de pressões e carregado de escuta pessoal. Escolher um horário em que a mente esteja calma e o corpo esteja receptivo pode transformar a prática em algo muito mais significativo. Isso permite que a pessoa esteja inteira no momento, percebendo cada sensação, cada reação, cada resposta do corpo. O uso de lubrificantes naturais é outro aspecto importante. Com o envelhecimento, a lubrificação natural tende a diminuir, especialmente nas mulheres. Ignorar isso pode causar desconforto físico e até pequenas lesões, o que pode gerar dor e afastamento da prática. É também essencial observar como o corpo reage. Se houver dor, incômodo ou ausência total de prazer, é um sinal de que talvez algo precise ser investigado com mais atenção. Pode ser algo físico, como alterações hormonais, efeitos colaterais de remédios ou questões circulatórias. Mas pode também ser algo emocional, como tristeza, bloqueios afetivos ou memórias antigas que ainda causam dor. E esses sinais não devem ser ignorados.
Buscar ajuda profissional nesses casos não é sinal de fraqueza, é uma forma madura de cuidar de si. Médicos, terapeutas ou outros profissionais da saúde podem orientar com respeito, sem julgamento, e ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Afinal, sentir-se bem com o próprio corpo é parte da saúde integral. E mesmo em um ato solitário, é possível encontrar uma conexão profunda, sincera e respeitosa com quem se é. A masturbação, quando vivida com essa consciência, deixa de ser tabu e passa a ser ferramenta. Ferramenta de escuta, de conexão, de carinho consigo mesmo. Um gesto simples, mas que pode carregar em si a força de um reencontro. Reencontro com o corpo, com o prazer e com a dignidade de sentir-se vivo em qualquer idade. Porque cuidar da sexualidade é também cuidar da vida que ainda pulsa, silenciosa, mas presente dentro de cada um. Durante toda a vida, o corpo passa por transformações, algumas visíveis, outras silenciosas. Mas há algo que não envelhece, a capacidade de sentir. A sexualidade, mesmo após os 70, não deve ser tratada como um capítulo encerrado, como algo do passado. Ela continua sendo parte da saúde, da identidade e da dignidade de quem vive. E a masturbação, quando vivida com consciência, pode ser uma das formas mais naturais e respeitosas de manter essa conexão viva. Não se trata de luxo, nem de algo vergonhoso. É saúde, é escuta do corpo, é presença emocional. Em vez de negar o que ainda se sente, é possível acolher com maturidade o que o corpo comunica. Não é preciso fingir que o desejo acabou. Nem é necessário viver escondido por causa dele. O prazer, quando nasce do respeito, é um gesto de amor próprio. E amar a si mesmo em qualquer fase da vida é sempre sinal de sabedoria. Masturbação consciente não é sobre vício ou solidão, é sobre reencontro. É ponte entre corpo, mente e emoção. É uma forma de não se abandonar, de reconhecer que, mesmo com as limitações da idade, ainda há pulsos de vida dentro do peito. Negar isso é fechar os olhos para uma parte importante da existência. E aceitar isso é dizer sim à própria história, com tudo que ela ainda pode oferecer. Envelhecer bem não é apenas ter menos dores físicas, é também ter coragem de olhar para dentro e aceitar o que ainda vive ali. É não deixar que a vergonha, o silêncio ou o julgamento dos outros tirem o direito de sentir, de se permitir, de continuar sendo inteiro, porque a dignidade de viver está em cada gesto, em cada escolha, em cada momento em que se reconhece o próprio valor. E se você sente que esse tema falou diretamente ao seu coração, saiba que não está sozinho. Muitos vivem esse silêncio. Muitos sentem, mas não falam. Muitos se culpam, mas ainda desejam. Esse vídeo foi criado para abrir espaço para essa conversa, com respeito, com verdade, com humanidade. Que ele possa ser um alívio, uma orientação e também um abraço. Um lembrete de que mesmo em silêncio, você ainda importa, ainda sente, ainda vive. Obrigado por estar aqui. Que a paz acompanhe seus dias, que o respeito por si mesmo guie suas escolhas e que o amor, mesmo discreto, continue morando dentro de você. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também merece ouvir. Juntos, podemos transformar silêncio em compreensão, julgamento em acolhimento e solidão em presença. Que Deus te abençoe sempre.